Hoje nós vamos falar um assunto aqui que é um assunto muito discutido, especialmente nos nossos dias, né? Os dias atuais. E já desde um tempo, é sobre prevenção contra a depressão. Depressão. Oh, quem é que não sabe o que é isso? Quem é que nunca ouviu falar desta enfermidade, não é? Este mal que tem acometido tantas pessoas. É interessante que, quando você estuda sobre depressão, você vai ver que ela provoca na pessoa falta de apetite ou de vontade de fazer algumas coisas que a pessoa fazia antes. Também traz tristeza profunda na alma. Algumas pessoas têm, por exemplo, vontade de abandonar tudo e não quer mais saber de coisas que eram tão importantes para elas no passado. Mas eu não quero abordar esse assunto aqui hoje, nessa noite, num viés das ciências humanas, mas sim no viés da palavra de Deus. Eu quero que o Senhor Jesus trate o seu coração e o meu, para que nós possamos fugir deste mal, para que nós possamos buscar no Senhor a cura, não só para nós, mas para aquelas pessoas que nós sabemos que estão sofrendo desse mal. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. Na verdade, nós vamos ler até o versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 9, diz aí a palavra do Senhor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em seu tempo vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Mais uma vez vamos falar com o Senhor. Nós lemos a sua palavra, Senhor Jesus amado. E agora pedimos ao Senhor que ela nos cure, que a palavra do Senhor nos liberte, que a palavra do Senhor nos transforme. Os irmãos que estão aqui comigo, os que estão em casa também, que pelo poder da sua palavra, Senhor, nós sejamos tocados e transformados, que as enfermidades vão embora nesta noite, pelo poder da ministração da sua palavra. É em nome do Senhor Jesus, amém. O apóstolo Pedro, pregando lá para a igreja dispersa, no primeiro século. E se você tentar fazer um esforço para tentar compreender como era a vida dos irmãos lá do primeiro século, a igreja era perseguidíssima, era super, como diz o pastor Beto, super, hiper perseguida naqueles dias. Imagina bem, os cristãos eram tidos como hereges, como pessoas que estavam divulgando falsas doutrinas. O Senhor Jesus foi morto, crucificado naquela cruz, e, portanto, os judeus, que eram os judeus tradicionais, que não receberam a Jesus como Senhor de suas vidas, viam a Ele, como muitos veem até hoje, como um embusteiro, um intruso. Então, os cristãos não se rendiam diante do imperador, não adoravam ao imperador como divindade sobre as suas vidas. Por quê? Porque tinham um Deus único que era o Senhor Jesus. E tantas coisas aconteceram na vida dos cristãos do primeiro século que alguém falou comigo outro dia: pastor, eu queria ter vivido lá no primeiro século. Eu acho que a igreja daqueles dias não sofria tanto como
os sofrimentos de pecados que estão disponíveis para nós hoje. Ele estava se referindo a pecados de pornografia, internet, e ele disse que gostaria de ter vivido lá no primeiro século, dizendo que os irmãos daquela época, ele acha que não sofriam tanto como nós hoje. E eu falei para ele: meu irmão, como é que você fala uma loucura destas? Os irmãos do primeiro século, eles simplesmente perdiam suas cabeças. Eles eram levados para as fogueiras, para serem queimados, famílias inteiras. Eles eram colocados nas arenas e as feras, os leões, eram soltos para devorá-los. A perseguição era, como diz o pastor Jeremias, brutal sobre a igreja do primeiro século. Todos os governantes e as pessoas, as autoridades da época, viam os cristãos como uma religião ou religiosos que tinham que ser banidos da sociedade. E aí, o apóstolo Pedro vem escreve esse texto para a igreja. Ele diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da mão poderosa do Senhor, porque Ele, em tempo oportuno, vos exaltará. Uma palavra de encorajamento para a igreja que sofria perseguições. Inclusive, você lê a carta de Pedro, você lê a carta de Paulo, as cartas do Novo Testamento, são palavras de encorajamento sobre a igreja, para que o povo de Deus não se rendesse diante das afrontas, para que o povo de Deus não se entristecesse sobremaneira diante das perseguições. Eu quero dizer para você, meu irmão, logo de início, perseguição sobre a igreja sempre houve. Motivo de levar o povo de Deus a sofrer tristeza sobre tristeza, sempre houve, vindo de todos os lugares. Agora, é uma decisão sua se você vai cair nisso ou não. É uma decisão sua se você vai se render diante do que o mundo e do que o diabo quer, que é trazer e fazer você experimentar essa tristeza e se prostrar diante dela. O apóstolo Pedro então disse: lançai sobre ele, sobre o Senhor, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ele vai exaltar vocês. E ele disse: lance sobre ele as vossas ansiedades, ele tem cuidado de vocês. Essa palavra Pedro falou para a igreja do primeiro século, e do segundo século, e do terceiro século, e do 10º século, e do 21º século, é para nós hoje. Nós precisamos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor. Nós precisamos cultivar em nós, e o Espírito Santo é que nos ajuda nisso, um coração humilde, um coração que reconhece a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa pequenez, e temos que buscar refúgio no Senhor. É claro que com isso, eu não estou aqui dizendo que, quando falamos de depressão, nós vamos descartar todo tipo de tratamento advindo através da ciência. Não. Inclusive, nós somos os primeiros a dizer que Deus deixou a ciência. Deus deixou os profissionais da área da saúde, de diversos setores, exatamente para abençoar a humanidade. Mas, quando se trata de dores na alma, nós precisamos primeiro, e em primeiro lugar, buscar refúgio no Senhor. Então, lance sobre ele as vossas ansiedades, ele tem cuidado de vós. Ansiedade, talvez seja a causa primeira de um princípio de depressão na vida de alguém. Alguém que vive ansioso por demais. Ansiedade é a pessoa querer colocar o carro na frente dos bois. É a pessoa viver agora, mas ela está sempre lá na frente, ela está sempre pensando o que vai acontecer, e na verdade, ela está preocupada demais com alguma coisa que nem sabe se vai acontecer. Talvez esses dias de pandemia trouxe muita ansiedade sobre muita gente. Pessoas que vivem ansiosas, porque não sabem, não estão conseguindo ver lá na frente muita coisa. Via de regra, nós
Falamos que entregamos a nossa vida ao Senhor, mas fala a verdade, nós queremos mesmo ver tudo nítido diante de nós. Às vezes nós falamos que entregamos a vida ao Senhor, mas nós queremos ter o controle de alguma coisa. E nós não conseguimos, às vezes, caminhar em um ambiente nebuloso, numa estrada em que a gente não vê muita coisa pela frente. Nós queremos ver tudo. Não sei se você já dirigiu à noite, onde a estrada, por volta de 2, 3 horas da manhã, de madrugada, a estrada estava meio que nebulosa, um nevoeiro começou a aparecer e você teve que baixar os faróis. Eu gosto de viajar muito de madrugada. Normalmente os daltônicos gostam de viajar à noite. Mas eu me lembro de uma das viagens que eu fiz, que eu tive que encontrar um lugar para encostar o carro, porque não dava para ver nada pela frente. Ficou tudo enfumaçado, tudo difícil demais. E aí você sabe, quando o nevoeiro está forte, se você jogar o farol alto, aí que atrapalha tudo, você não vê nada. Tem quase que desligar o farol. Mas não pode desligar, porque senão você não... Enfim, é uma situação muito difícil. O certo é que muitas pessoas estão vivendo os dias atuais como que caminhando num nevoeiro, dirigindo em meio a uma estrada muito nebulosa, há muita fumaça na sua frente, e algumas pessoas não conseguem sentir paz em situação assim. E aí então começa a pensar, será que eu vou perder o meu emprego? Será que essa pandemia vai passar rápido? E como vai ser? Sabe que eu já perdi isso, já perdi dinheiro, já perdi parentes, gente que eu amava, que eu tanto gostava. E a gente começa a fazer as contas sobre os danos, sobre as perdas. É verdade? E às vezes a gente pensa assim, eu não estou mais com vontade nem de continuar caminhando. Ei, meu irmão, se o Senhor Jesus está com você, minha irmã, com nevoeiro ou sem nevoeiro, você precisa continuar caminhando. Quem disse que você precisa ver tudo lá na frente? Quem disse que você tem que ver tudo nitidamente para você continuar a sua jornada? Você só precisa estar com aquele que vê todas as coisas. O Senhor já sabe o seu destino, Ele já vê você lá na frente. Agora, que você vai chegar lá, você vai. Você só precisa levantar e andar, como diz a palavra, porque aqui não é o nosso descanso. Eu gosto da palavra que diz que o Senhor Jesus passou em frente à coletoria e viu um homem sentado chamado Levi e disse para ele, segue-me. Levi, que é Mateus, se levantou imediatamente e o seguiu. Ele não perguntou para onde o Senhor Jesus estava indo, ou para onde o Senhor Jesus queria levá-lo. Ele apenas se levantou e o seguiu. Meu irmão e minha irmã, se a palavra de Deus fala para você, você precisa obedecê-la. É se levantar e segui-lo. Nós precisamos aprender, dominar o nosso coração, e é o Espírito Santo que é quem faz isso, mas depende também do seu esforço. Dominar o nosso coração para que nós vivamos mais pela fé. Vivemos mais pela fé. Parece que estamos vivendo dias em que pouca gente está experimentando uma vida pela fé. Se a gente não vê situações boas pela frente, se a gente não vê recursos, dinheiro ou possibilidades dessa pandemia sumir, uma vacina comprovadamente boa que vai resolver, parece que a gente começa a perder o ânimo. Ei, vamos experimentar uma vida pela fé, sabendo que o Senhor não entra em depressão, sabendo que o Senhor não fica ansioso. O próprio Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e de vestir e de beber. O Senhor Jesus falou isso. Ele disse, a sua vida vale mais do que o alimento que você come. O seu corpo vale mais do que as vestes. Às vezes nós trocamos a ordem, nós valorizamos mais uma coisa que não tem valor nenhum para Deus, e enquanto que valorizamos outra que Deus não está nem aí por elas. Então, meu irmão, o Senhor Jesus veio, minha irmã, para salvar aqueles que se haviam perdido, eu e você. Quanta gente perdida no nevoeiro,
perdida na caminhada nebulosa, e às vezes estão pensando até em deixar de viver. Você como agente do Evangelho, você como um servo de Deus, uma serva de Deus, cheio do Espírito Santo, que conhece o Senhor Jesus, que tem intimidade com Ele. Você precisa ser um agente de Deus numa hora desta. O Senhor Jesus te colocou para viver nesses dias de hoje, para que você fosse médico, para que você fosse enfermeiro, para que você fosse alguém que levaria e que haverá de levar consolo e paz àqueles que estão desesperados, àqueles que estão sem rumo na vida. Você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você como Pedro está sendo usado aqui agora, você também precisa ser usado. Pedro disse: lance sobre o Senhor as vossas ansiedades, Ele tem cuidado de vocês. Mas ele diz também: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge procurando uma brecha para tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo pela vossa irmandade espalhada pelo mundo. Observa bem que Pedro não descartou a ação do diabo para intimidar, para amedrontar. Ele não descartou a possibilidade de que a luta de muitos irmãos são espirituais, lutas espirituais. O diabo só veio, o Senhor Jesus disse, para roubar, matar e destruir. Ele não veio para outra coisa a não ser roubar, matar e destruir. O tripé de Satanás, ou seja, o trono de Satanás é um tripé, não é? É manco, ele vai ser derrubado a qualquer instante, roubar, matar e destruir. E ele é bom no que faz. Ninguém rouba, mata e destrói melhor do que ele. Mas o Senhor Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí, meus irmãos, quando nós olhamos para a situação dos nossos dias, nós vemos pessoas que andaram com o Senhor no outro tempo, agora estão desanimadas. Pessoas que foram fervorosas na oração há um tempo atrás, mas agora já não oram mais. E agora que está sendo flexibilizado mais a participação das pessoas nos cultos, algumas nem querem comparecer por aqui mais. Nós não temos dúvida de que a luta também é espiritual. Se o Senhor Jesus é a luz, Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria luz que ilumina. E Ele disse: vós sois a luz do mundo. Sabe por que o Senhor Jesus disse que você é a luz do mundo? Porque Ele está em você. Não é que haja uma luz própria, natural, sua. Não, Ele é que é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Agora, se Ele habita em você, você é um farol, meu irmão, minha irmã, que vai iluminar a vida das pessoas. Você é alguém que vai ajudar as pessoas nos dias de tribulação, nos dias de dores, de angústias. Você. E quando diz aqui: o diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo como leão. O diabo não é leão, nunca foi. Ele está rugindo como leão. Você já ouviu um rugido de leão? Quantos aqui já? É uma coisa que bota medo, hein? Meu Deus do céu. Imagina bem você dormir ao lado de uma jaula de um leão e você acordar com aquele bicho rugindo. Você perigoso até nem acordar e voltar de novo, né? Dormir de novo. O diabo bota medo. Ele ruge como leão. Ele não é leão, mas ele coloca medo nas pessoas como se fosse um leão. O apóstolo Pedro está dizendo que o diabo não dorme, ele não brinca em serviço. E em dias atuais, sempre foi assim, desde o início até hoje. Não é que hoje está mais difícil, sempre houve luta no meio do povo de Deus. Houve motivo de angústia, de tristeza, de depressão, esses motivos sempre existiram. Agora, o povo de Deus precisa buscar refúgio no Senhor. O povo de Deus precisa entender que há uma guerra, uma batalha que está travada. Que há uma guerra e a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e as potestades, contra Satanás e os seus demônios.
Nós não podemos pensar que nós estamos entregues à deriva, pela sorte própria. Não, não. Ou alguém serve a Deus, ou ele está a serviço do diabo. Ou alguém está caminhando na direção de Deus, ou sem querer, sem ver, ele está caminhando na direção de Satanás. Por isso Pedro está dizendo aqui, sede sóbrios e vigilantes, vigilância. Meu irmão, minha irmã, eu posso te garantir uma coisa, se você se ater à palavra de Deus, lê-la, se alimentar dela, se você orar ao Senhor e buscar ao Senhor com vontade, derramar o seu coração diante do Senhor. Algumas orações nós vamos fazer chorando diante do Senhor. Algumas orações nós vamos derramar lágrimas diante do Senhor. Nós vamos quebrantar o nosso coração e soluçar diante dele. Algumas orações. É por isso que para algumas orações você precisa entrar no seu quarto, trancar a sua porta. Às vezes não é muito confortável você soluçar de chorar diante de alguém. Muitos não vão entender. Não entenderam a Ana quando estava orando lá no Antigo Testamento. Pensaram que ela estava bêbada. Tranca a sua porta, chore diante do Senhor, lave a sua alma. E você vai ver que com nevoeiro ou sem nevoeiro, você vai chegar lá. Você vai ver que com pouca tribulação ou muita tribulação, você vai chegar lá. Você vai perceber que o Senhor vai te sustentar, porque a palavra dele vai entrar na sua alma. A palavra do Senhor nos encoraja, a palavra do Senhor nos impulsiona. Crente que não lê mais a palavra de Deus, pode ter certeza que é o crente que já não ora há muito tempo. O crente que não lê a palavra, ele já não está orando também. Que comunhão há com Deus, o Deus da palavra, o Deus que recebe orações, aquele que não fala mais com ele, aquele que não deixa o Senhor mais falar com ele. Esse crente está querendo mesmo, não só ter uma depressão, mas está querendo morrer antes da hora. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Ele diz também aqui sobre o diabo, Pedro está dizendo, resistir-lhe firmes na fé, resistir e firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir aos ardis de Satanás, firmes na fé. Observa bem a palavra fé aqui e a palavra firmeza. Você precisa estar firme na fé para resistir, meu irmão. Você não vai conseguir resistir nem uma mosca se você não estiver vivo. Agora, quando se trata da nossa luta contra os principados e as potestades, nós precisamos estar bem vivos espiritualmente. Nós precisamos manter comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, porque certamente o diabo vai fugir de você quando ver que você está cheio do Espírito Santo. O diabo não tem medo de ninguém, homem, mulher, criança, ele não tem medo de ninguém. Ele tem medo de Jesus Cristo. Aquele que está cheio do Espírito Santo, os demônios passam longe. Por isso que a recomendação bíblica é enchei-vos do Espírito Santo. Oh, meu irmão, minha irmã, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai começar a caçar demônios na cidade. Pastor Jeremias conta de um tempo assim, em que uma turma que caçava os demônios para expulsá-los. E se você quiser achar alguns, vem comigo em alguns evangelismos que a gente faz por aí, que eu vou te dar a honra de expulsar alguns que sempre se manifestam em alguns lugares que a gente vai. Mas nós não podemos subestimar o poder do inimigo. Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Feche os seus olhos aí por um instante. Você consegue olhar para a sua alma? Dê uma olhada aí. E me responda.
Há alguma coisa que tem te causado ansiedade? Você que está em casa, dê uma olhada para dentro de você aí. Alguma coisa que tem gerado ansiedade, dor, tristeza, angústia. Você podia sondar, fazer uma análise, um autodiagnóstico agora de sua vida, das suas dores, das angústias, das tristezas. Veja se há alguma coisa assim. O Espírito Santo está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Agora que você olhou para dentro da sua alma, você achou alguma coisa aí? Algum motivo de dor, de tristeza, de angústia, alguma preocupação excessiva, você achou? Esse é o primeiro passo. O segundo passo agora que diz o Espírito Santo aqui é: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações. Você precisa tornar conhecido diante de Deus a sua dor. Você precisa comunicar aos céus, ao nosso Pai Celestial, a sua angústia. Está falando de oração. Você podia falar com Ele agora: Senhor Jesus, a minha dor é esta. Fale com confiança de que o Senhor haverá de tocar em você, meu irmão. O Senhor haverá de trocar essa dor, essa angústia por uma paz que você não vai saber explicar. Então, você precisa perceber, diagnosticar-se a si mesmo. E você precisa fazer conhecida diante de Deus as suas petições, as suas orações, pela súplica e por ações de graças. É o que diz a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu oro agora por irmãos e irmãs que olharam para dentro de suas almas, do seu coração, e encontraram, Senhor, o princípio da amargura, da tristeza, da angústia, da ansiedade, da preocupação excessiva. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor agora, e a sua palavra diz que temos que orar ao Senhor sobre essas coisas, e por isso nós oramos agora, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor opere um milagre aí. Senhor Jesus, qual é a causa disto? Qual é a causa desta dor, desta angústia, dessa tristeza? Vá lá na raiz, ó Senhor, e o Senhor, como remédio de nossa alma, cura esse negócio. Diga para o teu servo e tua serva que o Senhor não está alienado, que o Senhor não está distante, o Senhor não é um Deus distante, o Senhor está tão perto, o Senhor está aí morando nesse coração. Senhor Jesus, diga para este homem e esta mulher que o Senhor se importa, que o Senhor cuida, o Senhor disse que tem cuidado de nós. Eu peço ao Senhor que, ao chegar em casa agora, teu servo e tua serva chegue como ministro do Senhor, como servo do Senhor, ungido, cheio do Espírito Santo, e onde Ele colocar as mãos, as pessoas que tocarem nas mãos, Senhor, que recebam uma bênção extraordinária. Senhor Jesus, que sejamos nós agentes de cura, agentes da manifestação do poder do Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ações de graças. Meu querido irmão e irmã, ações de graças. Você tem dado ações de graças a Deus? Oração de ações de graças. Ações de graças são orações de reconhecimento do que Deus está fazendo, que é gratidão. Gratidão ao Senhor. Se nós não cuidarmos da nossa vida, nós nem agradecemos pelo que já recebemos, nós só lamentamos por aquilo que ainda não temos. Se nós não cuidarmos da nossa alma, nós vamos lamentar o que perdemos, o que nunca temos, o que sonhávamos em ter, mas está tudo tão nebuloso que parece que não vamos ter mais. E aí, está dizendo aqui, com súplicas, orações e ações de graças. Comece a partir de agora fazer orações de louvor a Deus, de ações de graças, de reconhecimento
pelo que Deus já fez. Você podia olhar para dentro de você mais um pouquinho aí e perceber algumas coisas boas, no mínimo 3, que o Senhor operou na sua vida nesses dias de pandemia. 3 coisas espetaculares que o Senhor fez, que tem a ver com você, que você foi beneficiado de alguma maneira nesses dias de quarentena. Você podia olhar aí, será possível que não há nada? Se você não consegue ver nada de bom que aconteceu, eu vou te dizer, você está vivo. Você está aqui agora, vivo. Você em casa está vivo. Você foi livrado da morte. Já é uma coisa boa. E você podia agora dar graças ao Senhor por isso. Senhor Jesus, nós damos ao Senhor graças. Nós reconhecemos, nós agradecemos ao Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, te adorar pelos benefícios que o Senhor tem nos feito. Senhor Jesus, pela sua graça sobre nós, pelo seu favor, sua bondade, as suas misericórdias, pela saúde, pelos livramentos, pelo alimento. Senhor Jesus, por estarmos aqui de volta congregando, pelos irmãos estarem em casa orando conosco, nós rendemos ao Senhor louvores. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue nos dando motivos de adoração e de ações de graças ao Senhor, em nome de Jesus. Para encerrar, o apóstolo Paulo, no versículo 7, desse mesmo texto que estamos lendo, ele diz assim, depois de dizer que nós temos que elevar ao Senhor nossas orações, nossas petições, com súplicas e ações de graças, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você cumprir isso aqui, meu irmão, se viver isso aqui, ele está dizendo, e a paz de Deus, a paz. Sabia que depressão tem a ver com falta de paz? Ela foi embora. Angústia profunda tomou conta daquele coração. Está dizendo aqui que se a gente não andar ansioso, colocando diante do Senhor as nossas causas, com súplicas, com orações, com ações de graças, ele diz, e a paz de Deus. Isso aqui é tão profundo, meus irmãos, que às vezes eu penso assim, meu Deus, eu estou lendo, será que alguém vai acreditar? Está escrito. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. E a paz de Deus que excede a todo entendimento, talvez você e eu não estejamos entendendo todo o teor dessa palavra, mas ela está dizendo, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração, que são as fontes, é onde a gente guarda as angústias, as mágoas, as mazelas, guardará o vosso coração e a vossa mente. Na mente de muitas pessoas estão as dores, as lembranças ruins, os projetos fracassados e estão pensando que de fato não vão conseguir nunca mais. Está aqui na cabeça de muita gente. Mas a palavra está dizendo, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se o seu coração e a sua mente forem guardados com essa paz, se a paz de Deus inundar o seu coração e a sua mente, adeus depressão, adeus ansiedade, adeus todo tipo de enfermidade que pode sobrevir sobre a alma de alguém, não virá sobre a sua, porque a paz de Deus que excede a todo o entendimento, estará guardando o seu coração e a sua alma. Ora, essa não é o pastor Heloísio que está falando isso aqui não tem nada a ver com o pastor Heloísio. Às vezes a gente lê um texto assim e alguém depois diz, olha, mas não era bem assim. Saiba que é a palavra que está dizendo. Por isso que antes eu disse, viver essa palavra é uma questão de fé. Agora, meu irmão, contudo, eu volto a dizer, não é porque a palavra diz que você tem que andar pela fé, você tem que colocar diante do Senhor a sua vida, as suas causas, você tem que se submeter ao Senhor pela palavra e pela oração. Você tem que lutar contra as hostes malignas. Você tem que estar atento à situação que você está vivendo e também do seu próximo para você ser instrumento. Não é somente porque a palavra diz isso que você
se você precisar de uma ajuda, dentre a ciência que Deus colocou, que você não vai procurar. É claro, nós pastores estamos aqui durante a semana para atendimentos pastorais, aconselhamentos pastorais. Você pode nos procurar, caso você tenha uma angústia que você não esteja conseguindo vencer, você também que está em casa. Nós temos profissionais da área da saúde aqui na 8ª Igreja, da saúde mental, temos psicólogos, temos gente que são gente de Deus, que pode te ajudar também. Mas eu quero encorajar você, em primeiro lugar, buscar aqui na palavra de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, mais uma vez oramos ao Senhor. E eu quero agora colocar diante do Senhor meus irmãos que estão esses dias de pandemia, de quarentena, enfrentando dificuldades sobrecomuns, dificuldades maiores do que antes. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor alcance, pela palavra do Senhor que foi ministrada aqui agora, pela palavra do Senhor que foi pregada, que o Senhor mude, alcance o nosso coração e mude alguma coisa dentro de nós. Antes de nós buscarmos ajuda dos profissionais da área da saúde, ajuda-nos primeiro a falar com o Senhor. Ajuda-nos primeiro a colocar diante do Senhor a nossa vida. É primeiro o Senhor. O Senhor diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Oh Senhor, eu peço ao Senhor que este homem e essa mulher que está aqui agora comigo, jovem, criança, os que estão em casa também, que o Senhor coloque uma unção extraordinária aí, para que ele seja agente terapêutico, agente curador, onde nossas mãos tocarem e as pessoas que nos cumprimentarem, se bem que nesses dias nós não estamos tocando mais nas pessoas, mas onde nós olharmos para alguém e orarmos, estendermos as mãos, que o Senhor abençoe, que o Senhor mande embora todo tipo de depressão, todo tipo de dor, medo, angústia, que muitas dessas coisas são colocadas pelo inimigo de nossas almas. E que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde a alma dos meus irmãos, e suas famílias, e suas casas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo, e eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da 8ª. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?